Paz do Senhor a todos, maravilha, mais uma vez nos encontramos aqui para juntos estarmos estudando, mais um assunto. Deixa eu só organizar aqui nossa lousa, um pouquinho aqui, ajeitadinho aqui, né? Aí, glória a Deus. Vamos aqui começar mais uma lição maravilhosa juntamente com você que está conosco nessa oportunidade, estudando, os nossos assuntos aqui da nossa EBD para todos aqui. Hoje nós estaremos estudando mais uma lição importante. Estamos aqui já na lição de número 11, Já estamos perto aqui do encerramento de mais um trimestre, Ainda temos mais 2 ou 3 lições, para nós estudarmos. Mais 2 ou 3 lições para nós estudarmos. Acho que é 2, Com essa e mais 2 para nós estudarmos, e essas lições têm sido maravilhosas, Estamos falando aqui sobre o tabernáculo, o símbolo da obra redentora de Cristo. Esse é o tema dos nossos estudos da nossa escola dominical. Então eu convido você para fazer parte, para nos acompanhar, para deixar aí o seu comentário, a sua participação, porque é muito importante a participação de cada um nessa lição ou nessas lições, Convido você a deixar também, não esqueça, deixar o seu comentário, deixe o seu like. A você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós, para que nós possamos continuar aqui a fazer esse trabalho aqui concernente a essa escola maravilhosa, Escola dominical é uma escola teológica onde nós aprendemos aí de graça, a maior instituição teológica grátis do mundo, Porque não é somente o Brasil que é uma potência em escola dominical, mas outros lugares também, onde que estudam-se, onde que se estuda uma escola dominical, tem esse trabalho voltado para a escola dominical. Então é uma grande escola teológica aí onde nós aprendemos juntos e aprendemos de graça, Não se cobra nada aqui para estarmos estudando, para estarmos nos capacitando teologicamente aqui na escola dominical. Nós temos vários assuntos, Vários assuntos pertinentes, vários assuntos maravilhosos que ele vem se trazendo aqui na nossa escola dominical. Mas olha só, a lição de hoje, não esqueça, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, apertar o sininho aí, se inscreve no nosso canal para que você receba as lições aí quando nós postarmos aqui, amém? Então, não se esqueça, Deixa o seu like, deixa o seu comentário. A lição hoje é a lição de número 11, falaremos sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Então, trataremos sobre essa simbologia, Essa simbologia do sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Será que o sacerdócio acabou-se? Será que ainda continua? Será que o sacerdócio ainda continua voltado somente para a tribo de Levi? Será que o sacerdócio ainda está somente com os judeus? Ou será que esse sacerdócio já terminou, já se encerrou? Será que Jesus é mesmo sacerdote? Será que o sacerdócio de Cristo tem alguma coisa a ver com o sacerdócio levítico? Até porque Jesus não fazia parte, Jesus jamais poderia ser sacerdote se fosse comparar a chamada, na verdade, a escolha da tribo de Levi. Se fosse assim, Jesus não teria capacidade, Se fosse separar por genealogia, por tribo, Jesus não poderia ser chamado de sacerdote. Será que sacerdócio, o sentido sacerdotal, ele começa ali depois da saída, quando Moisés tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto, ali no Monte Sinai, depois que ele recebeu as leis? Será que foi ali que começa a separação sacerdotal? Acho que não, Nós vamos entender que essa separação sacerdotal, ela não começa ali com Moisés separando Arão, separando seus filhos, Os filhos de Arão, não. A questão sacerdotal, ela já começa lá atrás, bem antes, Bem antes ali
dos 400 e tantos anos ali que eles passaram ali no Egito. No Egito também já tinha sacerdócio, né? No Egito já tinha, nós conhecemos um grande sacerdócio que é o símbolo, né? Que é o tipo, e Cristo é o antitipo, que é o sacerdócio ou o sacerdote Melquisedeque que aparece ali na história em Gênesis 14, que aparece ali na história quando Abraão ele vence ali aqueles reis, né? Aqueles cinco reis ali, quando Abraão vence aqueles reis, o sacerdote ali, Melquisedeque, ele vem e ele chega ali naquele momento e traz alimento ali para Abraão, e Abraão ele oferece para ele os dízimos ali daqueles despojos ali a qual ele conquistou ali com aquela batalha vencida ali naquele lugar. Então o sacerdócio não começa ali no Sinai. Ele, antes do Sinai, antes da saída do povo do Egito, já se falava, já tinha sacerdote ali no meio das nações. Então a questão sacerdotal já era um costume dos antepassados. Então nós vamos estudar hoje sobre essa questão maravilhosa que é o serviço sacerdotal levítico e o sacerdócio de Cristo, amém? Então essa é a nossa lição de número 11, que fala sobre esse assunto maravilhoso, tá? Então vamos lá, o nosso texto áureo, ele diz assim, que se encontra em Hebreus, no capítulo 7, verso 26, ele vai nos dizer assim, ó: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados ou dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha só que coisa maravilhosa aqui, esse entendimento aqui. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo. Olha as características que nos traz aqui o sacerdócio de Cristo. Sabendo que o sacerdócio levítico era um sacerdócio transitório, era um sacerdócio que foi tirado, né, que foi separado de seres humanos, pessoas errantes, pessoas falhas. O sacerdócio da tribo de Levi ou dos levitas, ou o sacerdócio arônico, era um sacerdócio falho, que erraram, que o próprio Arão, que era o sumo sacerdote, ele cometeu um pecado grave, né? Ele cometeu um pecado grave, agindo de uma forma ali com o povo, quando Moisés estava ali no monte, buscando as tábuas ou recebendo as tábuas da lei. Ele constrói ali um bezerro, ele pega ali o ouro, né, todos os pingentes de ouro ali do povo, e ele constrói um Deus ali para que eles viessem adorar, para substituir o lugar de Deus ali no meio do povo, porque o povo estava clamando que eles queriam Deus porque Moisés era morto. Então você vê que, olha só, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha, para você ver as características desse sacerdócio de Cristo. Quem pôde assumir esse lugar sacerdotal com essa perfeição se não foi Cristo? Se não fosse Cristo, jamais o sacerdócio teria essas qualidades aqui, né? Então no hebraico é Kehunã, né, o termo no hebraico, sacerdócio, né, ou no caso aqui o serviço sacerdotal no hebraico é Kehunã, no grego é eirateia, né, que também é caracterizado aqui o serviço sacerdotal, ou no caso eirateia é o sacerdócio, que é o serviço aí. Mas vamos lá, a nossa verdade prática aqui nos diz assim, ó: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Então, olha, o próprio livro de Hebreus, né, a partir do capítulo 4, ele vai falar sobre esse sacerdócio, né?
sobre esse sacerdócio maravilhoso de Cristo, o nosso grande e único sacerdote é Cristo. E Ele está lá, Ele intercede por nós à direita de Deus ali. É Cristo que intercede por nós. O sacerdote, ou sumo sacerdote, melhor dizendo assim, o sumo sacerdote, ele tinha a incumbência de uma vez por ano ele entrar no lugar santíssimo. Ele entrava ali no lugar santíssimo uma vez por ano, mas só que o sacerdócio da tribo de Levi, ou o sacerdócio Arão, ou araônico, ele entrava uma vez por ano, né? Ele entrava, nós já estudamos na lição passada, que ele entrava uma vez por ano ali, naquele lugar santíssimo, onde que era a separação, que ficava somente a arca da aliança ali, que simbolizava, aquela arca simbolizava a Shekinah, a presença de Deus, né, confinada ali naquele lugar. Ele entrava ali uma vez por ano, mas ele não entrava de mão vazia, ele tinha que entrar com os sacrifícios, né? Sabendo que o sacerdócio ele não nem sempre fazia o sacrifício, outros faziam o sacrifício, mas quem entrava com o sacrifício na presença de Deus tinha que ser o sumo sacerdote. Só que ele não podia entrar enquanto ele não fizesse um sacrifício por si mesmo. Então olha só, como o sacerdócio era falho, porque ele tinha que fazer um sacrifício pelos seus próprios pecados, por perdão dos seus próprios pecados, e depois representar o povo, levando o sacrifício do povo a Deus ali. Então o sacerdócio de Arão, arônico, era um sacerdócio falho, mas o sacerdócio de Cristo não. Cristo ele entrou no lugar santíssimo. Ele entrou no lugar santíssimo com o seu próprio sangue. Ele entrou e se deu em sacrifício. Ele mesmo entrou como seu corpo em sacrifício ali naquele lugar santíssimo. Então, ele entra na presença de Deus como oferta. Ele entra ali como oferta e hoje ele está ali como sumo sacerdote dos bens que já foram cumpridos, ou dos bens futuros, né? Das coisas ali que já foram feitas ali. Então vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe, para nós adentrarmos aqui, né, nos pormenores da lição, ela vai dizer assim, ó, Êxodo, tá? Êxodo 28, verso 1, e Levíticos 8, 22 e Hebreus, que são as bases aqui do nosso estudo, Hebreus capítulo 7, verso 23 e 28, e 1 Pedro 2, verso 9, que são os textos bases aqui para o nosso aprendizado aqui. Êxodo capítulo 28 vai dizer assim, ó, e verso 1, depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seu filho com ele, de modo com ele do meio dos filhos de Arão, ou de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar. Esses quatro filhos de Arão foram separados, né, também para o serviço sacerdotal, sendo que Arão era o sumo sacerdote, foi escolhido como sumo sacerdote, e os seus 4 filhos ali foram escolhidos como sacerdote e como, né, levitas ali para servir no templo ali. Então eles eram sacerdotes e levitas, enquanto o próprio Arão era o sumo sacerdote ali, que foi escolhido por Deus, sabendo que o próprio sumo sacerdote ele era separado entre eles, mas era escolhido por Deus. Então era Deus que separava o sumo sacerdote. Não era o homem, não era qualquer um que separava. Era o próprio Deus que escolhia o sumo sacerdote, que era aquele que seria representante legal do povo aí. Então era o sumo sacerdote que levava o povo a Deus, ou que trazia o povo a Deus. Mas sabendo que era somente o sumo sacerdote que podia entrar ali naquele lugar santíssimo. Levíticos, capítulo 8, depois, verso 22, vai dizer assim, ó, depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão, seus filhos, puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, né? É quando eles fizeram ali o sacrifício ou a expiação dos pecados deles mesmos, né? Eles passaram ali, que era aquele chamado de bode
o Azazel, né, que era o bode de expiação pelos pecados deles. Eles passavam os pecados à cabeça do bode ali e soltava aquele bode vivo no meio do deserto ali. Mas vamos lá, Hebreus 7, 23, 28, que diz assim, verso 23: na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este porque permanece eternamente tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdócio o homem fraco, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui filhos perfeitos para sempre. Então, é maravilhoso você entender, né, a questão aqui que Jesus ele assume essa postura essa característica de sumo sacerdócio perfeito, santo, imaculado, separado dos pecados, mas que ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar. Então, mesmo ele sendo Deus, ele não toma por usurpação ser igual a Deus, ele aniquila-se a si mesmo e vem e toma a forma de servo. E tomando essa forma de servo, ele assume o nosso lugar ali naquela cruz. Então, ele veio, assumiu o nosso lugar naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, ou por nós, né? Na verdade, morreu por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados através dele. E hoje ele está lá, assentado à direita de Deus, como sumo sacerdote, representante legal dos seres humanos, porque ele morreu pelos seres humanos. Então somente Jesus sabe, somente Jesus ele conhece, porque ele viveu como um ser humano, ele entendeu a nossa mente, ele compreendeu os nossos sentimentos, ele viveu esses sentimentos de seres humanos. Então somente esse sumo sacerdote pode dizer que ele tem a capacidade de tirar os nossos pecados com o seu próprio sangue. Então Jesus, ele perdoou, não somente perdoou os nossos pecados, mas ele limpou todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que receberam Jesus, esses foram limpos por intermédio da sua morte e ressurreição. Porque se não haver morte, não haveria também ressurreição. Porque Cristo, ele morreu em prol da nossa vida, para que nós tivéssemos vida nele. Segundo 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vai dizer assim, mas vós sois a geração eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Agora, nós temos um sacerdócio, um sumo sacerdote, né, que está lá. Mas hoje nós precisamos de representantes legais, de homens que representem a cada um de nós? Não. Nós temos uma separação, claro, né? Temos uma separação ministerial, uma separação do ministério terreno, sim, de obreiros, pastores, líderes, né? Presbíteros, evangelistas, homens que até foram separados para a administração da igreja, não para ser um representante legal da nossa fé. Eles são, porque eu vejo muitos aí, olha, eu preciso de um cobrimento espiritual, viu? Esse negócio de cobrimento espiritual, isso não existe. Que se você tem Cristo como seu sumo sacerdote, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa de ninguém cobrir você, ou ser seu pai espiritual, o homem que te protege do mal. Não, nada disso. Nada disso é real. Então, nós temos sim pessoas
que são responsáveis pela administração, pelo cuidado da obra, né, pela a distribuição ali da ordem na igreja, no ministério, mas esse negócio de eu me espelho naquele homem de Deus porque ele é o meu pai espiritual, não, nada disso funciona, nada disso é real, isso é apenas fictício, né? São coisas que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. O que nós precisamos, na verdade, é do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos faz chegar mais perto de Deus. Então, nós somos sacerdotes, né? Nós somos sacerdotes porque Cristo assim nos deu a liberdade de adentrar ali naquele santo lugar. Aquele santo lugar ele estava fechado. No período da lei mosaica, no período do Antigo Testamento, aquele lugar estava fechado. Até a morte de Cristo, aquele lugar ainda estava fechado. Mas quando Jesus morreu, subiu aquela cruz, aquele lugar foi aberto, né? Aquele véu foi rasgado. E hoje, esse véu não existe mais, essa separação que separava o homem pecador de um Deus santo. Não existe mais. Hoje o homem pecador ele pode se aproximar de um Deus santo. Por quê? Através de Cristo ele pode se aproximar de Deus. Mas quem o perdoa, quem o limpa de todo pecado é o próprio Cristo. Não é outro homem, não é um representante legal que vai trazer um sacrifício pelo seu próprio pecado e depois oferecer o sacrifício do seu próximo para Deus perdoar o pecado dele. Não, nada disso. Você vai se aproximar de Deus, você vai estar diante de Deus por intermédio do próprio Jesus. Então você tem a liberdade de adentrar na presença de Deus, tá? Então vamos lá. Deixa eu só fazer aqui o nosso entendimento aqui, tá bom, da nossa lousa, e já ir caminhando aqui já pro nosso encerramento, para não ficar tão longo e algo tão maravilhoso, mas não ficar tão maçante para nós perdermos aí o melhor do que nós temos aqui. Vamos lá. Então, aqui na nossa lousa, né, como de costume, sempre trago aqui alguma coisa na nossa lousa para nós entendermos, para ficar um pouquinho dinâmico e um pouco mais pedagógico, né? Não sei se dá para você ler perfeitamente, se não der, me perdoe, porque ainda há uma dificuldade aqui, mas aqui na nossa lousa, né, nós temos aqui o tema da nossa lição, mas nós temos algo maravilhoso aqui, que é as características básicas, né? As características básicas do sacerdócio. Do sacerdócio, nós temos aqui as características básicas. E quais são as características básicas do sacerdócio? Primeiro, se eu fosse fazer aqui um pensamento filosófico, um pensamento meu teológico, eu ia colocar a primeira coisa para você, as características básicas do sacerdócio hoje. Primeiramente, ele tem que ser salvo, ele tem que aceitar o sacrifício de Cristo, né? Então esse seria o primeiro princípio básico de você ser um sacerdote de Cristo, né? Você precisaria aceitar o sacrifício, porque se você não aceitar o sacrifício de Cristo, você jamais se tornará um sacerdócio dele. Então eu colocaria a primeira coisa aí, ser um salvo, aceitar esse sacrifício. Depois, um separado, se separar, né? Separar das coisas dessa vida. Você tem que abandonar, você não pode viver mais no mundo, você não pode ter mais desejo, você não pode ter... Não é isso, não é nada disso. É você deixar aquelas coisas que te afastam de Deus. Você se afastar das coisas que te afastam de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos colocar cargos tão pesados, né? Nós queremos colocar ali coisas tão pesadas nas costas das pessoas, mas nós não carregamos. Então olha só, o ministério muitas das vezes coloca fardos pesados, né? O ministério em si, a igreja em si, coloca muitos fardos pesados sobre as costas das pessoas, mas quando você vai ver, a liderança não carrega com o dedo o mínimo do que eles deveriam carregar. Então você precisa sim obedecer, ter ciência de que existem leis, princípios, claro, mas você precisa entender que quem nos justifica é Deus, quem nos julga, quem faz o pré-julgamento dos nossos pecados é Deus. Então,
A base seria isso, né? A base seria isso. O terceiro ponto que eu colocaria para você ser um sacerdote é você ter amor. Por quê? Eu estava até comentando esses dias, né? Para ser mais franco, ontem eu estava comentando sobre um assunto maravilhoso sobre os 10 mandamentos. E entendendo, olha só, quando nós temos 10 mandamentos deixados por Deus, se nós obedecer o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós cumprimos os demais, os outros 9. Então, se nós conseguimos cumprir pelo menos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, os demais nós conseguimos cumprir. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, as demais coisas elas se tornam supérfluas, se tornam coisas que fica em terceiro plano. Mas quando nós não conseguimos colocar Deus sobre todas as coisas, aí coloca-se agora, aí vem sobre nós os 9, né? Os outros 9, os 9 que restaram para nós podermos cumprir aquela meta, né? Mas nós temos aí outros mandamentos para cumprir se nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se nós conseguimos colocar Deus sobre todas as coisas, as demais coisas se tornam tão fáceis. Então, olha, o amor seria a base. O amor seria a base para nos tornarmos também sacerdotes de Cristo. Então, mas aqui, para nós entendermos aqui os princípios básicos, né? Primeiro, qual é o primeiro princípio básico do sacerdote? Você vai ver isso lá no Levíticos, no Êxodo, você vai ver que ele foi tomado em Hebreus também, tá? Hebreus capítulo 4, capítulo 7, capítulo 4, 7, você vai ver sobre esses princípios aqui. Mas primeiramente ele era tomado, né? Ele era tomado entre os homens. Então ele era tirado entre os homens, não tinha condições de ser santo, não tinha condições de ser um anjo, um espírito, não. Ele era um ser humano, ele era tirado entre os homens, ele foi escolhido entre os homens. Segundo, ele era constituído a favor dos homens, então ele, além de ser tirado entre os homens, ele era constituído a favor para trabalhar em prol do ser humano, do outro ser humano, ou em prol do seu próximo. Ele era um representante legal em prol do próximo. Terceiro, ele era constituído nas coisas de Deus. Então, olha só, ele não podia fazer aquilo que ele quisesse, não. Ele foi chamado para fazer as coisas de Deus, para Deus, ao homem. Então, esses eram os 3 princípios básicos do sacerdócio humano. Mas o sacerdócio divino, o sacerdócio de Cristo, já era diferente. Ele não era tirado, ele não foi escolhido entre os homens, não. Ele veio diretamente do céu, porque Jesus ele veio do céu, né? O segundo ponto aqui, ele veio como homem saber as nossas aflições, ou para viver as nossas aflições. Então ele veio do céu, ele veio como homem, e ele veio para viver, para sentir o que o ser humano sentia, ou tudo aquilo que o ser humano sentiu, ele também sentiu, porque a Bíblia vai nos dizer que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, se em tudo ele foi tentado, então provavelmente ele viveu, ele sentiu, ele chorou, ele sorriu, né? Ele padeceu frio, fome, sede, choro, talvez ficou com febre, talvez ficou... Então ele sentiu tudo aquilo que um ser humano sentiu. Terceiro aqui, mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Então você vai ver que Jesus, mesmo ele sendo um ser humano, mesmo ele vindo ser como um ser humano, estar aqui como ser humano, ele não deixou de ser Deus. Então ele tinha a sua natureza humana, né? Ele assumiu uma natureza humana, mas também ele tinha uma natureza divina. Ele não deixou essa natureza divina. Ele era Deus homem entre nós. Assim como o significado, né? A simbologia daquela arca maravilhosa, né, que simbolizava o espiritual e o material, o próprio Jesus também ele veio demonstrar para nós o material e o divino, né, assim que ele representou para nós aqui. Então, nós entendemos aqui, né? Nós entendemos aqui as características básicas, mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui a introdução. Eu já dou aqui as nossas
finais aqui para nós encerrarmos aqui. Ponto. A nossa introdução aqui. Há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesta lição veremos como se deu a escolha do sacerdote do Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para serviço divino. E finalmente mostraremos por que o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdócio perfeito. Então, olha, nós temos algumas características aqui, né, sobre o sacerdócio do Antigo, né, o sacerdócio levítico e o sacerdócio do Novo Testamento, que o sacerdócio do Novo Testamento, logicamente que no Novo Testamento ali, né, nós vemos ainda a questão sacerdotal, a questão levítica, o serviço levítico, a questão sacerdotal, tanto que Anas, Caifás, né, era grandes sumos sacerdotes daquela época, né, eram homens ainda que exerciam o serviço sacerdotal, porém Cristo, ele assumiu esse serviço, ele cumpriu esse serviço nele, ele foi um dos maiores, ele foi o maior, na verdade, né? Ele foi o maior sacerdote que já existiu. Porém, Jesus, ele não veio da tribo, assim como era escolhido, né? Era escolhido um sacerdote da tribo de Levi, ele tinha que ser gersonita, ele tinha que ser da tribo de Levi, né? Que eram 3 filhos ali, 4 filhos, né? De Levi, né? Que assumiram o sacerdócio ali. Porém, para você se tornar sacerdócio, você tinha que vir dessas tribos, né? Desses filhos ali de Levi. Você tinha que ter a mesma característica, a mesma filiação ou a mesma genealogia desses pais ali, do antigo ali. Mas Jesus, ele não veio da tribo de Levi. Jesus, ele veio da tribo de Judá, ele veio da tribo dos reis, um dos maiores reis, que era Davi. Então Jesus, ele veio como rei e veio como sacerdote, ou sumo sacerdote. Mas ele não poderia ser sacerdote, ou muito menos sumo sacerdote, muito menos levita, ou, né, trabalhar ou fazer o serviço ali. Por quê? Porque Jesus, ele era da tribo de Judá, né? Ele era da tribo de Judá. Mas só que Jesus, ele não veio como sacerdócio da tribo de Levi ou como sacerdote arônico. Jesus, ele veio como sacerdote da própria separação ou da própria escolha ali que veio ali Melquisedeque, ou da própria genealogia ali, né, do sacerdócio de Melquisedeque. Então Jesus, ele foi escolhido, né, segundo a ordem, melhor dizendo aqui, né, segundo a ordenança ou segundo o serviço de Melquisedeque. Então o sacerdócio de Cristo foi um sacerdócio maior, foi um sacerdócio perfeito, foi um sacerdócio eterno, ou é um sacerdócio eterno até hoje, porque ele não teve filiação, né? Ele não teve filiação, ele não tem fim, é um sacerdócio eterno, né? Melquisedeque, você não ouve falar dos seus pais, seus irmãos, seu princípio de vida, seu término de vida, né? Então a simbologia trazendo aqui para Jesus era o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, tá bom? E nessa lição veremos como se deu a escolha do sacerdócio no Antigo Testamento. E ali como que se deu a escolha, né? Que nós vimos ali, a escolha que se dá ali vamos dizer aqui, ali no monte, né? Quando Moisés chama ali Arão com seus filhos para subir no Sinai ali, né? E ele escolhe o próprio Arão e os seus 4 filhos para assumir o sacerdócio ali daquele povo. Então se dá dessa forma ali, porque Deus, ele tinha, né, algo diferente com a nação de Israel, porque aquela nação seria a nação de reis e sacerdotes ali. A escolha do sacerdote, né, nós já falamos. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi, também já colocamos a característica aqui. A característica especial do sacerdote e levitas. Aqui destacaremos 2 características especiais dos levitas. Primeiro, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. E segundo, a unidade, pois todos falavam a mesma língua
defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Ambos as características apontavam para a importância da unidade da igreja. Então, olha só, as duas características, ele precisava ser chamado, né, para o serviço do tabernáculo, e ele também tinha que ter unidade entre eles, pois todos tinham que falar a mesma língua e defendia o mesmo comportamento. Então, essas eram as características básicas, as duas características básicas aqui do sacerdócio, do sumo sacerdote. Se eles pensassem diferente, se eles não falassem a mesma língua, se eles não fizessem o mesmo serviço, se eles não fossem chamados por Deus, eles não poderiam ser. Hoje, engraçado, nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, nós estamos vendo ali algo aí diferente, algo que foge, né? Algo que foge aí dos princípios básicos, né? Pessoas se intitulando, pessoas ou que foram separadas agora se tornando melhor, falando outras línguas daquilo que é para ser falado, ou até mesmo achando que o seu ministério, a sua separação, o seu serviço é melhor do que o do outro, desprezando o outro que foi chamado por Deus, outros escolhendo pessoas ao seu bel prazer, pessoas que não foram chamadas, que não têm vocação, que não têm preparo, né? Mas o pior não é nem você não ter preparo, porque você pode até não ter um preparo, mas você pode ser preparado. Mas o problema é não ter vocação, não ter chamada. E se escolhe essas pessoas para fazer o quê? Para destruir o rebanho, para matar o rebanho, para destruir o rebanho. E você vê hoje muitas igrejas hoje fechando por causa esses que se dizem sacerdotes, que não têm vocação, que não foi chamados por Deus. Aí você vê mais outras igrejas lotadas, mas infelizmente lotadas não porque ali tem um sacerdote que foi escolhido por Deus, não, por causa que se coloca outras coisas que não sejam princípios, né? Porque a característica também do sacerdote é ensinar, ele tinha que ensinar a lei, ele tinha que representar a pessoa, levar a pessoa a Deus, né? Ele tinha que fazer sacrifício em prol da pessoa, mas hoje nós vemos muitos ministérios fazendo algo diferente, terceirizando o serviço, chamando serviços gospels, né? Shows gospels, pregações, na verdade são verdadeiros fake news, né? Vamos dizer assim, na linguagem mais apropriada para a nossa língua hoje aqui, enganadores, mentirosos, fanfarrões, que verdadeiramente querem somente receber. Coloca qualquer coisa, joga qualquer coisa para as pessoas, anima a plateia, são animadores de plateia que na verdade não inclui nada de espiritual. Então hoje nós temos essas deficiências. Mas vamos lá, só para nós encerrarmos aqui, o vestimento sacerdotal, que nós não vamos entrar no mérito, que eu acho que a questão da vestimenta sacerdotal para aqueles dias, eles tinham um princípio da separação para reconhecer entre o sacerdote, o sumo sacerdote e os levitas. Mas hoje nós sabemos que hoje esse princípio já foi quebrado. Hoje esse princípio não existe mais. Hoje você pode ser um pastor, um presbítero, ou o que seja, mas não é a sua vestimenta, não é o seu paletó, a sua gravata que vai definir o que você é, não. É aquilo que você tem, é aquilo que você passa, é o conhecimento, é a espiritualidade. Então, se você é espiritual, se você tem a espiritualidade, se você ora, se você busca a Deus, se você lê a palavra, se você vive a palavra, se você aplica a palavra em você, na sua vida, você é um verdadeiro obreiro de Deus, ou um verdadeiro sacerdote aí. Mas infelizmente a vestimenta não vai definir você. Não adianta você achar que eu estou de terno e gravata, eu sou obreiro de Deus. Não, isso não define, tá bom? Então, vamos dizer assim, né? Esses Urim Tumim também não cabe o entendimento aqui, porque era algo que era utilizado para aquela época, mas hoje nós temos o Espírito Santo, que nós não precisamos de profetadas, né? Nós não precisamos de adivinhamento, nós não precisamos de bruxos dentro da igreja, nós não precisamos de pessoas que adivinham futuro, não. Nós temos o Espírito Santo que ele fala conosco, ele nos mostra as coisas aí. O sacerdócio de Cristo, que a origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7, verso 1. E posteriormente a Arão, da família de Levi.
Levi. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo de Levi. Já no Novo Testamento, o sacerdócio, o Senhor Jesus, no Calvário, ergue-se como um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Então, olha, maravilhoso, né? Saber que Jesus, quando ele sobe naquela cruz, ele sobe ali e ele assume essa representação do ser humano ali para Deus. Quando ele estava na cruz, é engraçado nós entendemos isso, né? Engraçado no sentido de que é muito maravilhoso nós entendermos isso. Quando Jesus ele sobe na cruz, ele vê ali aquela multidão de pessoas ali o crucificando, o xingando, o cuspindo, o batendo, o mandando crucificar. Ele olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então você vai ver que Jesus ele tem esse amor mesmo sabendo que as pessoas estão o rejeitando ali, mas Jesus ele sabia que o futuro dessas pessoas, o que viria pelo futuro seria condenação, e Jesus ele é amor. Jesus ele não é apenas um fogo consumidor, não, ele é amor. Ele